Antes de introduzir o nosso próximo convidado, que é o Roberto Peterka, especialista em segurança de voos. Então, bom dia, Roberto. Como é que você está? Obrigado pela presença aqui. E, na medida do possível, esse bom dia, né? Mas vou já trazer a nossa doutora Lala Fonseca para te fazer a primeira pergunta. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Doutora Lala, fica à vontade. Um ótimo dia a todos. Nós, como seres, né, humanos, temos essa tendência a se identificar e a olhar as situações empaticamente, se colocar no lugar do outro, né? E aí a questão da tragédia, enfim, o que eu gostaria de perguntar, né, como especialista em segurança de voo, seria... Se você puder antes de você concluir a pergunta, a doutora Larissa Fonseca aqui com a gente no Morning Show e vocês também com os ouvidos atentos de todo mundo da Rede Jovem Pan, de Rádio Morning Show de volta também para vocês. A gente está com o Roberto Peterka, pessoal, ele que é especialista em segurança de voo e vai nos trazer opinião qualificada e também com conhecimento de causa sobre a natureza desses aviões também, na medida que a gente segue explorando aqui o que pode ter causado mais uma tragédia, dessa vez na Barra Funda. Doutora Lala, por favor. Porque o paciente na clínica, né, eu trabalho muito com hipnose no meu consultório e em casos relacionados com isso. Então, é importante que a pessoa entenda, né, qual é a diferença, né, relacionada e o que existe de segurança no voo para que a pessoa se sinta confortável para pegar um voo novamente amanhã, hoje, enfim, nos próximos dias. Bom, podemos afirmar, estatisticamente comprovada, que o meio de transporte aéreo é o meio de transporte mais seguro que nós temos até hoje. O avião, ele simplesmente não é uma máquina que você vai usar quando quer e que deixa ele largado. Ele exige que você tenha um acompanhamento, fazendo manutenções periódicas e que vão conservá-lo de acordo com o projeto dele, e o projeto é feito justamente para se evitar perdas de vidas humanas, quer dentro da aeronave, quer fora da aeronave. É isso aí, Roberto. Eu vou agora com o nosso Felipe Monteiro para a próxima pergunta. Roberto, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse assunto, né, que está tomando noticiário. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro é a seguinte: por que está tendo tantos casos, né, de acidentes aéreos nos últimos meses? Você é um especialista em segurança de voo, né? Você vê que pode ser um problema da manutenção, conservação da aeronave? Tem algum tipo de situação que poderia ser feita, né, para evitar esse tipo de acidente? Ou isso você acha que não foi por aí, né? E pelas imagens que a gente viu, que o piloto tentou pousar o avião, daria para tentar buscar alguma explicação para esse acidente assim? Bom, veja bem, o aumento dos acidentes, logicamente, estão relacionados com o aumento das horas voadas, do número de aeronaves voadas. E nos últimos tempos, para esse tipo de avião, nós temos um complicador, que é a meteorologia adversa. Todos os acidentes que nós vimos nos últimos tempos, ou pelo menos a grande maioria, exceto esse daí, a meteorologia esteve envolvida. E o mundo todo trabalha com a segurança de voo, e ele quer muito a conscientização dos pilotos. Você não tem como fiscalizar cada avião, a não ser que a agência coloque um fiscal, o que é impossível. Então, tivemos o que acontece? uma breve intercorrência técnica aqui com o áudio do Roberto Peterka, na medida que ele segue nos atualizando aí, dando toda a visão de um especialista em segurança de voos, até para que todo mundo aqui saiba onde a gente está pisando, como eventualmente se precaver e entender a natureza desse acidente, que a gente não pode subestimar o impacto, né, de locais de absoluto interesse ali, comercial, turístico, cultural, mas muito próximos ali da zona do impacto, né? A gente está falando ali do próprio CT de Palmeiras, em São Paulo, a menos de 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros é nada. Do São Paulo também. Não, São Paulo e do Palmeiras, sim. Além disso, o Museu Cultural ali da América Latina a 1 quilômetro de distância. Então, só para a gente situar a relevância da região onde tudo ocorreu.
Vou aqui retomar. Agora sim, pessoal? Agora sim, vamos retomando o papo então. Roberto, você me ouve bem? Ouço, e vocês? Muito bem. Pode seguir aí, então, na sua explicação, que estava agregando muito. Fica à vontade. Então, a condição que o mundo todo briga, que o mundo todo luta, é para a conscientização dos pilotos. É impossível, repetindo, é impossível você ter um fiscal em cada avião. É muito de cada um, de cada piloto, de cada dono de avião, porque o acidente, ele não envolve apenas o piloto. O piloto é a última barreira em que ele pode evitar ou contribuir para o acidente. Antes disso, você tem pessoa da manutenção, você tem pessoa do abastecimento, você tem pessoa do despacho de voo, você tem o próprio proprietário, se ele força o piloto a fazer alguma coisa que ele não tem condições de fazer. Enfim, é uma variável, uma gama de fatores que são levados em consideração, e isso no mundo todo, e a prevenção de acidentes troca essas informações cotidianamente com outros países. Então, se acontece, por exemplo, aconteceu aquele acidente que acabou não sendo considerado acidente aéreo, o avião da Embraer, que foi abatido, mas aí a Embraer participa, o CENIPA, se for de uma matrícula brasileira, vai participar, vai tirar ensinamentos, como desse acidente também, para prevenir outros, para trabalhar na prevenção de outros acidentes. Esse global, todo esse aparato mundial é justamente para se evitar acidentes e principalmente perdas de vidas humanas. É isso aí, Roberto. Você bem mencionou o CENIPA, né? Claro que a gente se refere ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que está a todo vapor na cena do acidente, buscando respostas, e a investigação segue adiante. Eu vou trazer agora a nossa Aninha, Ana Beatriz Rios, para a próxima pergunta. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco. A minha pergunta é no seguinte sentido: nós temos visto esses acidentes e sei que existe uma diferença grande nas questões de segurança que envolvem a aviação comercial e envolvem essa aviação particular, como o caso dessa aeronave que caiu hoje cedo. O senhor podia explicar para a gente as diferenças entre os requisitos de segurança de cada uma delas? Porque a impressão que nos passa é de que é muito mais difícil acontecer um acidente com uma aeronave comercial do que essas particulares. Sim, as exigências são um pouco diferentes. As exigências são um pouco diferentes. Você tem maior exigência na aviação comercial, que transporta pessoas numa maior quantidade. E isso já vem se desenvolvendo há bastante tempo. Os pilotos fazem testes de proficiência e cheques 2 vezes por ano, fazem treinamento em simulador, coisas que não é em todas as aviações, vamos dizer assim, que são exigidos. Os táxis aéreos já estão entrando nesse nível também, e falta ainda um incentivo maior, uma cobrança talvez maior na aviação particular. Essa aviação, por exemplo, esse avião não necessariamente precisa ter um piloto contratado. Então, qualquer piloto que esteja habilitado para voar esse avião pode ser chamado para pilotar. Não quer dizer que ele não seja capaz. Ele é capaz, mas ele não tem a sequência de voos do mesmo avião. E foi essa circunstância toda que acabou levando a vida hoje da vítima, do dono da aeronave, o Márcio Lousada Carpena, 49 anos, referência ali no direito contencioso civil, envolvido em várias recuperações judiciais relevantes ali no Rio Grande do Sul. E, lamentavelmente, a gente também... Eu faço questão aqui, pessoal, só, na medida do possível, de citar também a Franciele Pedrotti Rosales, que é esposa do Márcio, e também a Graça Lousada, mãe do Márcio, que deixa, lamentavelmente, 3 filhos hoje órfãos, né? Uma tragédia, assim, indescritível, além, claro, do piloto, que traremos mais informações a nível pessoal dele também. A gente vai para a última pergunta aqui com o Roberto, pessoal. Fiquem à vontade aqui, PP,
arrematando. Roberto, existe algum tipo de possibilidade que você vê dos passageiros poderem saber do nível de manutenção, conservação das aeronaves em geral, ou os pilotos são os responsáveis por fazer isso, né? Não, veja bem, os passageiros, quando você se refere a passageiro, deve ser num táxi aéreo, porque o passageiro do avião particular são convidados do dono do avião que vai voar. No táxi aéreo, uma das coisas que tem sido feita é colocar em letras grandes se a aeronave pode ser táxi aéreo ou não. E os táxis aéreos, aquilo que eu mencionei agora há pouco, eles estão seguindo pelo mesmo procedimento que se exige da aviação comercial. Então, estão alcançando a aviação comercial nos seus níveis de segurança, enquanto a aviação particular, essa que não pode fazer transporte remunerado, certo? Essa daí é o dono do avião que convida e, se você quiser perguntar alguma coisa, mas dificilmente você vai analisar. Agora, para o táxi aéreo, quando você contrata, você pode pedir, exigir, olha, deixa eu ver as documentação, deixa eu ver o documento do piloto, afinal você está contratando o voo. O que tem acontecido muito é contratar voo como se fosse táxi aéreo num avião particular. E aí você não tem as mesmas garantias que você teria num táxi aéreo ou numa aviação comercial. É isso aí, esse foi o Roberto Peterka, que é uma grande referência aí no meio da aviação de modo geral, também principalmente especialista em segurança de voos. Obrigado demais, agregou muito aqui para esclarecer os pontos aí que estavam sem nó e agora sim a gente tem uma visão mais completa de tudo que está em curso no momento. Obrigado, Roberto. Obrigado, eu agradeço, um bom fim de semana a todos, agradeço a participação nesse programa.